Posso começar? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora, fazer a leitura. Srimad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dvaraka. Verso 3. Maharaja Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhishmadeva e o Senhor Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus foram erradicados. Assim, ele reinou sobre terras e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Verso 4. Durante o reinado de Maharaja Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água de que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem em abundância. Devido a seus úberes gordos de leite e a sua alegria de disposição, as vacas costumavam regar os pastos com o leite. Vou ler mais uma vez, Canto 1, capítulo 10, a partida do Senhor Krishna para Dvaraka. Verso 3. Maharaja Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhishmadeva e o Senhor Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus receios foram erradicados. Assim ele reinou sobre as terras e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Verso 4. Durante o reinado de Maharaja Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água de que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem em abundância. Devido a seus úberes gordos de leite e a sua alegre disposição, as vacas costumavam regar os pastos com o leite. Gratidão por essa oportunidade, Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Obrigada. Eu vou ler o sânscrito do verso 3. Om Nishamya Bhishmoktam Atachyutoktam Pravrita Vigyana Vidhuta Vibrama Shashasagam Indra Evajita Shraya Paridupantam Anujanuvartita. Verso 4. Kamam Vavarsa Parjanya Sarva Kamadugamahi Shishichusma Vrajangava Paya Sodavastir Mudam. Obrigado, Tulasi, pelo sadhana. Obrigado, Lívia, por ter lido os versos. Eu vou fazer um mantra de reverência para o Guru. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilita Mina Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nós estamos começando o capítulo 10, que é a partida do Senhor Krishna para Dwarka. A cidade se pronuncia Dwarka. É uma cidade que ela foi inundada pelas águas, e os arqueólogos modernos eles descobriram a cidade de Dwarka embaixo do oceano. Até tem assim fotos, né, que eles encontraram as peças, né, os utensílios de feitos na época, né, dos palácios e tal. É histórico mesmo, não é uma mitologia. Então aqui está explicando que o Maharaj Yudhishthira, se vocês lembram do capítulo anterior, que ele estava na presença de Bhishmadeva, seu mestre, estava na flecha
leito de flechas para morrer. E então ele deu instruções para o Maharaj Yudhishthira, instruções sobre a moralidade, instruções como governar a sociedade humana de forma dármica, de forma moral, justa, né? Porque Dharma é justiça, na verdade. Então, e Krishna estava lá também, né? Dando os conhecimentos. Então, Yudhishthira, como Bhishmadeva era um ser autorrealizado que atingiu a perfeição, de certa forma, então, Maharaj Yudhishthira, ele recebeu os conhecimentos perfeitos e toda a sua ilusão, toda essa ignorância, ele foi erradicada. Então, quando ele foi entronado de novo imperador, né, do imperador como o Prabhu Devananda ele explicou ontem, que naquela época a civilização realmente existia na Ásia, na Índia e na Ásia, né? Toda a civilização realmente florescia naquelas regiões do Oriente, porque no Ocidente não havia nada, eram bárbaros, eram florestas, a civilização estava realmente desenvolvida no lado da Ásia. Então, Maharaj Yudhishthira, ele foi considerado o governador, o imperador de todo o mundo todo, né? Tanto é que todos esses países da Ásia, eles têm nomes em sânscrito, né? Nas cidades, os nomes dos países, tudo, são nomes sânscritos. Então, ele colocou os irmãos mais jovens para serem os ministros, então governavam em família, né? Os irmãos mais jovens eram encarregados do reino de diferentes aspectos, né, do governo, e era tão o reino dele ele era uma pessoa tão justa, né? Ele tinha realmente desenvolvido esse instinto maternal de cuidar, né, de considerar os cidadãos como seus próprios filhos. Então ele era muito justo, ele era muito generoso, ele tinha uma sabedoria, né, todas as decisões, tudo que ele falava, fazia e decidia era guiado pela sabedoria, pela compaixão, e não pelos desejos egocêntricos de poder, de glória pessoal, de renome, né, de ambição pessoal, de poder, de ganância, que é o mal, infelizmente, que contamina os líderes da humanidade hoje em dia, né? É isso que estraga a humanidade, na verdade, porque tem um verso na Bhagavad Gita que Krishna diz que o que um grande homem faz, os outros seguem imitam, né? E seguem nos mesmos passos. Então, como os líderes são corruptos, eles são injustos, eles são gananciosos, então a humanidade segue o exemplo dos líderes, né? A humanidade é só um peão. Então, o que os líderes fazem, a humanidade segue. Infelizmente é assim. Então, o reino naquela época, porque vocês veem, existe o ecossistema, certo? Tudo está interligado, a natureza, nós somos partes integrantes do ecossistema dessa manifestação. Então, tudo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente pensa, isso vai afetar a natureza. Então, as injustiças, as maldades, as crueldades, as corrupções, elas afetam o ecossistema. Então, nós temos muitas tragédias naturais que são causadas pelos homens, por causa do desequilíbrio criado pela desonestidade, pela maldade, pela crueldade do ser humano. Então, naquela época, Maharaj Yudhishthira e seus irmãos, todos os governantes, eram tão justos, tão corretos, tão puros, né, de consciência, que a natureza ela era farta, ela era abundante, as vacas davam muito leite, as terras tinham frutos em abundância e verduras, e água era pura, em abundância para todos, não existia carência de nada, né? E você vê, as vacas eram tratadas com muito amor, porque as vacas na cultura védica são consideradas como a segunda mãe, porque os bebês, eles se alimentam de leite, né? Eles se nutrem de leite.
Tá, hoje em dia claro que hoje em dia esse leite está contaminado totalmente, né, assim, inadequado para consumo humano. Mas, assim, naquela época, o leite era puro. E o leite, ele tem uma substância, no Ayurveda é explicado que o leite e todos os produtos lácteos, sobretudo o leite, ele tem uma substância que nutre o cérebro, que dá paz, né, que dá alegria, dá bem-aventurança. Você vê o queijo, o creme de leite, o iogurte, né? Se a gente for olhar, as comidas mais gostosas que tem na Terra são feitas de produtos lácteos. O sorvete, a pizza, né? E assim, eu não vou citar, mas tudo que é gostoso a gente pensa imediatamente com produtos lácteos, né? Então, assim, hoje em dia, por que que tem necessidade desses matadouros que matam cruelmente os animais, as vacas? Por que que tem que existir, né? Toda essas invenções que foram criadas, fazendo sofrer a humanidade, fazendo sofrer a sociedade, a terra, quebrando o ecossistema, né? Bom, hoje em dia, claro que nosso prazer é ir no shopping center, se divertir, comer um sorvete, comprar uma roupa, mas se a gente for pensar, antigamente não existia tudo isso e as pessoas eram felizes, né? Porque a simplicidade é uma das coisas mais importantes para ser felizes, né? Ser simples. A simplicidade não quer dizer pobreza. A simplicidade é um estado de espírito. Você pode ser riquíssimo, né? Muito, muito milionário e ser uma pessoa simples. Por quê? Porque você não se considera controlador, você não quer controlar e explorar a natureza. E isso a gente vê muito nos povos que são mais religiosos, né? Que ainda existe o Dharma, a religião estabelecida, como na Índia, na Ásia. Você vê pessoas multimilionárias que são dármicas, que são simples, e elas que construem os templos, que fazem as doações para os sábios poderem sobreviver e poder transmitir o conhecimento, elas são mantidas por essa gente muito rica. Então, os valores hoje em dia estão totalmente deturpados e essa era de Kali, ela trouxe todo esse desequilíbrio, né? E que as pessoas perderam a consciência original, ela foi cada vez mais coberta, né? Mas, tem uma luzinha aqui nessa era de Kali que assim, é nossa grande boa fortuna, é que neste período que é tão degradado e tão contaminado, nós recebemos assim, como se fosse um bônus, sabe? Às vezes o banco ele não dá tipo, ele dá assim, o Black Friday. Vamos lá no Black Friday, daqui a pouco é o Black Friday, né? É uma ocasião assim excepcional que você recebe royalties, né? Você recebe um benefício assim enorme. É que nessa era que nós vivemos, nós recebemos esse Mahamantra, que é para compensar toda a degradação, toda a contaminação da era de Kali. Então, esse Mahamantra, ele é considerado, nas escrituras, né, tá descrito que nas outras eras, o Senhor Supremo, ele aparece em diferentes avatares, né, para restabelecer os princípios do Dharma e destruir os princípios da irreligião, a Dharma. Mas nesta era que é tão contaminada, ele não vem pessoalmente, mas ele vem na forma dos seus nomes sagrados. E o Mahamantra, ele é considerado não diferente do Senhor Supremo. Então, esse Mahamantra, ele realmente é uma revolução, né, na sociedade humana. E a partir do Mahamantra, vocês podem ver que depois da época da revolução dos hippies, né, dos anos 60, que aí veio esse Mahamantra, foi trazido por Swami Prabhupada da Índia, né, do Oriente para o Ocidente, e começou toda uma revolução de consciência, né, do ser humano. E aí o vegetarianismo,
hoje em dia o veganismo, e o despertar da consciência, a meditação, os mantras, as terapias, tudo isso começou a florescer de uma forma muito, muito poderosa, né? E hoje em dia, então, nós podemos dizer que essa condição muito degradada, ela está se retornando, ela está se transformando, voltando para o outro lado. Nós estamos nos tornando evoluídos, e essa tecnologia maravilhosa que nos permite estar aqui, né, se falando, ela é consequência dessa transformação, né, de que a consciência estava indo para baixo, na escuridão, e de repente, pá, teve uma assim, né? Ela virou de volta de cabeça para baixo. Então, nós estamos numa época que nós podemos dizer que estamos evoluindo, indo para a luz, para a iluminação, para despertar da consciência, né? Então, a gente pode ver tudo com olhos positivos. Mesmo se ainda existe muita coisa errada, mas a gente tem que ver o lado bom do que está acontecendo. E nós somos muito afortunados porque estamos dentro, a gente está ainda agora, né? Estamos vivos, com saúde, com consciência, para a gente poder estar nesse movimento de transformação planetário, que é maravilhoso. Então, vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti. Namastê Om Tat Sat, Hare Krishna.